teu livro ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para a nossa escola. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu diria que é o tema central da igreja, falar sobre o amor, mas como mandamento, não é? Só para nós entendermos que amor, ele é um mandamento do Senhor e que nós precisamos de estar muito atentos a isso, né? Ah, mas eu não sinto, o amor é um sentimento. Não deixa de ser, mas é um mandamento que o Senhor deu para nós, dizendo: amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amei, não é? Então, não se trata só de um sentimento, né? Porque obviamente que a gente ama com o coração, não é? Mas, então, hoje o nosso estudo está tratando deste assunto, né? Amar. E é o segundo maior mandamento da Bíblia. O primeiro, amar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, amém? Vamos ver como é que está o nosso som aí com vocês. Deixa eu ver se o som está saindo. Louvado seja o nome do Senhor, estou aqui testando, né?
Tá saindo sim. Graças a Deus que está tudo bom. Nós vamos já estar iniciando o nosso estudo de hoje, muito importante ele. Nós vamos orar para pedir as bênçãos do Senhor sobre esse trabalho. É um trabalho. Esse trabalho é um trabalho abençoado, um trabalho que tem atingido muitos lares, muitas vidas. E então, o que nós fazemos com muito carinho, preparamos esse estudo, boa pesquisa, oração também, né? Porque a oração é a nossa arma mais poderosa, amém, queridos? Então nós já vamos pedir as bênçãos do Senhor sobre você que vai estar comigo, não é? E para os outros que estarão assistindo através dos grupos. Vamos orar. Pai Celeste, quero te agradecer a noite de paz que nos concedestes, ainda, Senhor, lembrando do grande congresso unificado da Regional 1, nosso pastor José Perimatessa de Jesus e toda a sua diretoria, sua equipe, os grupos que ali estiveram no Parque Paulistano. Foi uma festa grandiosa, Pai, e o teu nome foi glorificado e o teu povo edificado sobre esse tema maravilhoso da oração sacerdotal de Jesus, lá no livro de João 17, do versículo 20 e 21, para que todos sejam a unidade do povo de Deus. E ali nós podemos ver a unidade, ó Pai, da nossa Regional 1 com as igrejas, são 20 igrejas e suas congregações, e ali nós tivemos uma representação maciça. Louvamos o teu nome, Pai, pela mensagem e por todas as manifestações do Senhor naquele trabalho. Nós te agradecemos, Pai. Agora eu quero pedir a tua bênção para esta aula, capacita este pequeno servo na ministração, prepara o teu povo para receber a tua palavra, Pai, porque o Senhor é quem recebe a palavra, é o Senhor quem dá a palavra e o Senhor que prepara os corações para recebê-la. Assim eu quero entregar nas tuas mãos e já agradeço, Pai, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Abra o seu cantor do 545 e vamos adorar o Senhor com este louvor agora. Amém, queridos? Deixa eu aumentar um pouco. Está um pouco fraco. Melhor assim. Todos jovens alunos escola, a palavra de Deus estudar, boas novas ouvirmos de Cristo, em favores reais alcançar. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Ó Jesus, os alunos da escola, os queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Ó Jesus, ser presente na escola, inspirando do santo poder, e que sempre no estudo aqui feito, muito fruto possamos colher. Oh, vem, 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 se vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Amém.
Glória a Deus. E aqui estamos para a nossa aula. E louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Então, hoje o nosso tema, como dissemos, é um tema empolgante. Eu digo que é a base do cristianismo, né? Nós vamos falar sobre o amor, né? Mas amar, pastor, todo mundo sabe o que é amar e tal, mas vamos aprender tudo que Deus espera de nós, não é? Porque a maior prova de amor que nós tivemos foi o próprio Deus. E a Bíblia diz no versículo mais citado da Bíblia, que é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O curioso é que João escreveu o Evangelho, e essa frase que citamos é, vamos dizer, o texto áureo da nossa Bíblia. Mas o outro contexto, que aí já não é mais Deus, é nós, 1 João, né, no capítulo 3,16, diz, como Deus nos amou, nós devemos amar o nosso próximo e dar nossa vida por ele também. Recebemos e devemos transmitir como recebemos. Mas vamos ler o texto, então, básico, está em Mateus 5, 43 até o 48. Vamos lá. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Agora o 48 fecha. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então está aí. A igreja na terra hoje, ela representa o reino de Deus. Nós somos enviados, ide e anunciai o Evangelho. O Evangelho são as boas novas de salvação. É aquilo que Jesus disse, né? O ladrão não vem senão matar, roubar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E como é que ele rouba e destrói? Rouba todos os bens que o homem possui. Eu imagino que quando Satanás, na figura da serpente, entrou lá no jardim do Éden, o casal Adão e Eva estavam vivendo dias felizes. O lugar que eles estavam é chamado de paraíso, não é? Desfrutando das bênçãos de Deus, não é? Eles dominavam tudo, os peixes, os pássaros, enfim, tudo estava, porque lá no livro de Gênesis 1, 27 e 28, ele disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e dominem. O que eles dominavam? Sobre os pássaros, sobre os peixes, sobre os animais. Estava todas essas criações de Deus submissas ao homem, porque o homem foi colocado para dominar isso tudo. Mas olhe bem, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas o que fez o pecado? O pecado veio e destruiu. O que fez Satanás? Foi lá e roubou essa grandeza das vidas dos homens. E eles perderam essa bênção, foram expulsos daquele lugar. Mas quando eles foram expulsos, levaram consigo uma promessa: da semente da mulher vai aparecer vai nascer que vai esmagar a cabeça da serpente. Esse esmagar, quer dizer, esse poderio, não é, influenciador da humanidade. Jesus entra na vida do homem e o liberta. Por isso que João 8,32 diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o 36, né, do capítulo 8 diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos livres, porque o Senhor nos libertou. E quando Ele nos libertou,
nós somos uma nova criatura, como está em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então, queridos, se há algo que Deus quer trabalhar em nós e nos libertar, é do ódio, é do rancor, é da inveja, é de todos esses malefícios que tiram a paz da criatura. Tem pessoa que tem tudo intelectualmente, financeiramente, mas não tem paz interior. Aquela paz que faz você descansar. E nós só temos essa paz quando encontramos com Jesus. Por isso que ele diz: vinde a mim, cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então hoje o nosso tema é sobre o amor. Vamos lá. A grande lição de Cristo, que serve como súmula, quer dizer, resumo, e base de tudo que tinha dito sobre o ódio, a vingança, o homicídio, nos versos 21 a 42, é esta sobre o amor, o segundo maior mandamento. Qual é o primeiro? Amar Deus sobre todas as coisas. Enfim, nós vamos estudar sobre isso também, não é? E o segundo é o próximo como a você mesmo. É isso? O engano básico dos intérpretes da lei de Moisés consistia em ignorar quase por completo o amor de Deus que dera a lei, né? É o verso 43. Vede Levítico 19, 18. Porque quando se fala olho por olho, há muitas inserções que foram feitas, estão nas tradições, né, dos judeus e dos hebreus, e não nos mandamentos do Senhor. Olha o mandamento que dizia, está lá em Levítico 19, 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então isso era lei, mas eles criaram a chamada talião, né, que era olho por olho e dente por dente. Nós vamos estar meditando com vocês nesta manhã sobre esse ponto também. Vamos lá. Mas o preceito, odiarás teu inimigo, não se encontra de forma alguma nas Escrituras. Fazia parte da tradição dos judeus. Cristo, no Sermão do Monte, tratava mais das tradições judaicas do que da própria lei de Moisés. O Talmud, a erudição, uma compilação das tradições dos judeus. A parte primeira apareceu em 450 Anno Domini, né, que é depois de Cristo. A segunda em 500 AD. A disciplina dos judeus não ensina o amor para com os inimigos. Então é aquilo, né? Se depender da nossa natureza humana, misericórdia. Nossa natureza exige retaliação. Deus vai levar. Enfim, não há como você ser representante do reino de Deus sem se despir do velho homem, né, e se vestir do novo em Cristo Jesus, né? Então tá lá. A doutrina popular, olho por olho, era bárbara e fria. A de odiar o inimigo levava os homens para o lamaçal ainda mais profundo de Satanás. Aí Jesus vem e diz: eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. A inclinação natural dos homens é de enfrentar a atitude agressiva do próximo com espírito de ódio e vingança. Você tem espírito de vingança? Tem crente que tem, irmãos. Ai, meu Deus. Não, fulano, deixa ele comigo. Misericórdia. Então, nós temos que pregar, nós temos que doutrinar, nós temos que ensinar. Às vezes nós sobrecarregamos o povo de Deus com não toque, como está lá em Colossenses, né? Não toque, não manuseie, que são tradições humanas. Nós temos que ensinar a Bíblia, a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Deixa eu cumprimentar a irmã Neuza Fernandes. Paz do Senhor, minha irmã, bem-vinda, Deus abençoe. Entendeu, queridos? É a palavra, é os ensinamentos sacrossantos que estão neste livro e que são para nós estarmos estudando, meditando, buscando força em Deus para praticar. Amém? Vamos lá. Mas somos obrigados a permitir assim
e dar tom à nossa vida. Não podemos deixar sua falta de harmonia desaparecer e responder com uma coisa de mais elevado tom. O amor que devemos deixar operar em nós não é de nós mesmos, mas é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Está lá em Romanos 5,5 que diz: e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Tem pessoa que fala língua estranha, profetiza, ora, faz aquele reteté, coisa, mas não aprendeu a perdoar. Às vezes tem mágoa no coração, e diz que a mágoa, a raiva e o ódio é como você beber veneno e querer que o outro morresse. Você está se autodestruindo, porque o perdão alivia a gente, ele faz mais bem ao que perdoa do que o que é perdoado. E quando nós agimos assim, é o Espírito de Deus trabalhando nas nossas vidas. Aí é que nós temos que estar muito atentos às instruções da palavra. Então vamos lá. Romanos 5,5 é a referência a um versículo bíblico, especificamente o versículo 5 do capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos. Ele afirma que a esperança não decepciona, porque o amor de Deus é derramado no coração das pessoas, mas pelo Espírito Santo. Você já viu o fruto do Espírito? Paz, alegria, harmonia, não é? É uma coisa, está lá em Gálatas 5,22, eu vou até ler para ficar assim no coração da gente, ó. Mas o fruto do Espírito é amor. Primeiro é o amor ou caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, que é bom, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, são fruto do Espírito nas vidas da gente. Se você é uma pessoa que se ira fácil, guarda raiva, não é? Às vezes tem pessoas que dizem assim, não, eu perdoo, mas eu não quero nem ver essa pessoa mal. Você não perdoou, porque o perdão, ele faz você conviver com a afronta e ela não te separar da pessoa que te afrontou. Então daí a necessidade de você ser muito prudente. Veja como está a palavra de Deus na tua vida. Eu gosto muito de examinar 2 Coríntios 13:5, porque é uma lição para nós. É como se você pegasse um espelho e ficasse olhando para você. Diz assim, 2 Coríntios 13:5, examinai-vos a vós mesmo, se permaneceis na fé. Você permanece na fé? Vamos lá. Provai-vos a vós mesmo, ou não sabeis quanto a vós mesmo, que Jesus Cristo está em vós. Olha aí, Jesus Cristo está em vós. Se não é, que já estáis reprovados. Isso é triste, não é? Porque se a palavra de Deus não está influindo a sua vida, o seu relacionamento, você não consegue perdoar uma pessoa que te ofendeu, porque o perdão, ele é tão forte que muitos cristãos não vão entrar no céu porque não perdoa. Está lá na doutrina do perdão, no capítulo 18 de Mateus, que fala sobre aquele credor, que alguém lhe devia 60 milhões de denários, não é? E que não tinha com que pagar, foi perdoado. Depois encontrou alguém que lhe devia 100 míseros denários, e ele não perdoou. E lá o Senhor fecha no verso 35, assim vos fará meu Pai, se de coração não perdoar cada um a sua ofensa. Então, queridos, a Bíblia está na nossa mão. Não adianta você ser teólogo, não adianta você ser intérprete, conhecer os idiomas, e esses conhecimentos estão influenciando a sua vida. Você está pegando a palavra de Deus e vendo, Senhor, aonde eu estou falhando? Tem que falar igual só, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Porque se você pecar contra o Senhor, o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. Agora, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Existem diferentes traduções, mas a mensagem central permanece a mesma. A esperança cristã e segura é fundamentada no amor de Deus
recebido pelo Espírito Santo. Você tem desfrutado deste amor? Você está vivendo este amor? Porque isso não são palavras vazias, mas são promessas de Deus que vêm à nossa vida para viver e usufruir de tudo que o Senhor nos promete. Orai pelos que vos perseguem, é o verso 44. Note-se que diz, orai e nunca matai. Eis um amor diferente em quantidade e diferente em qualidade, não é? O coração fica cheio de amor, não resta... O coração fica cheio de amor, não resta lugar para o rancor. Esse amor ultrapassa o amor natural para com os nossos amigos, abrangendo mesmo os nossos inimigos, não é? Qual é a vantagem de sermos filhos de Deus se amamos somente os que nos amam? Os inimigos de Deus não fazem também o mesmo? Está lá o verso 46 e 47. Agora vem o versículo para fechar. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Os filhos devem ser o retrato do Pai. Vamos fazer uma análise desta frase. Sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Deus nunca propõe a seus filhos padrão baixo. O versículo acima, entretanto, não quer dizer ser perfeito em sabedoria, como Deus o é, pois somos finitos. Não quer dizer perfeitos em poder, como Ele o é, porque sua esfera é infinitamente mais alta do que a nossa. Quer, porém, dizer que devemos amá-lo perfeitamente, de todo o coração, entendimento, alma e força. Isto é o que Deus deseja, pois seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Em algumas traduções encontramos cujo coração é perfeito para com ele. Eu estou lendo 2 Crônicas 16:9. A palavra grega que aparece em Mateus 5:48 é teleios, literalmente significa maduro, completo, que atingiu o alvo. Oh, glória, não é? Você está perfeito, você ama, você perdoa, seu coração está, como diz a Bíblia, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Você chega na igreja, dobra o seu joelho, ora e sente a presença de Deus, não é? Porque você vem buscar Deus na casa de Deus em adoração, você já tem Deus na sua vida, desde o seu lar, desde o seu trabalho, desde o seu colégio, porque onde o cristão estiver, ele está representando o próprio Deus. Em 1 Coríntios 14:20, Paulo entrega teleioi, denotando física e intelectualmente homens amadurecidos. Uma das qualidades do Pai Celeste é o seu amor, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Os filhos de Deus devem clamar como o grande Filho de Deus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Até a ofensa, até a perseguição, você vai estar orando por aquela vida. E quando você ora por aquela vida, tudo que Satanás tem usado ela, vai começando a enfraquecer, até libertá-la. E a maior glória é uma pessoa que foi seu inimigo vir te abraçar e dizer: me perdoa, eu não estava entendendo, não estava vendo as coisas como são de fato. E como é bom nós podermos sentir que só há amizade, né? A Bíblia diz: quando um homem agrada a Deus, até os seus inimigos têm paz com ele. Que coisa gloriosa, né? Os filhos de Deus devem clamar como o grande Filho de Deus: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. É triste, mas aqueles que precisam mais do nosso amor são mais capazes de não receberem. Somos inclinados a amar mais aqueles que nos amam ou aqueles que são mais bem vestidos e respeitados. O seguinte é um dos inumeráveis exemplos de como o amor divino operava através dos séculos. Durante as atrocidades contra os armênios, eu contei isso daqui, mas aqui a palavra está mais, a frase está mais completa.
um soldado turco correu atrás de certa moça e seu irmão. Num beco sem saída, o rapaz foi trucidado aos olhos de sua irmã, mas esta conseguiu saltar o muro e escapar. Depois, ela, sendo enfermeira, foi obrigada pelos turcos a servir no hospital militar. Certo dia, foi levado para a enfermaria, onde ela serviu o mesmo soldado que matara seu irmão. O militar sofria de moléstia grave. Qualquer desatenção por parte dela resultaria na sua morte. A moça depois, segura na América, confessou que havia reída luta no seu coração. O velho Adão bradava, vinga-te, mas Cristo suplicava, ama-o. Olha que coisa tremenda, né? O velho Adão está em nós, essa natureza terrível que nós temos, né? Cristo por fim venceu. A moça cuidou do soldado com maior ternura, como qualquer outro da enfermaria. Aliás, é o juramento que os tratamentos de saúde fazem, né? Cuidar, sem olhar quem, seja quem for, tratar bem, né? O militar reconheceu logo também a moça, cujo irmão lhe matara barbaramente. Certo dia, quando convalescia, sem poder conter mais a sua curiosidade, o soldado perguntou à sua enfermeira, por que não o deixara morrer? Replicou ela, porque eu sigo aquele que disse, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. O soldado passou alguns minutos calados. Por fim disse, não sabia que existia tal religião. Se isto é a tua religião, conta-me mais, porque eu quero adotá-la. Oh Deus! Que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Às vezes nós vamos converter mais as pessoas pelo nosso testemunho do que pelas nossas palavras. O mandamento do amor ao próximo é, por assim dizer, a base do cristianismo. Sem ele, o cristianismo fica como um corpo sem alma. Quando o Senhor Jesus foi indagado sobre o grande mandamento, Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Está aí, foi tudo resumido, está aí o resumo, não é? De todos os mandamentos. Os judeus tinham 613 princípios, não é? E 248 era positivo, faça. 365 é não faça. Mas muitos deles eram das suas tradições, não é? O texto áureo da Bíblia, João 3,16, é que, completado pela primeira epístola de João 3,16, no primeiro Deus amou o mundo e nós fomos alcançados. No segundo, agora alcançado, devemos amar os nossos irmãos. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram mais e a dos seus irmãos juntos. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. E qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Está aí, queridos. É a Bíblia sendo praticada por todos nós. Amém? Nosso evangelista Rosival Nascimento. Deus abençoe, querido. Que culto, que festa ontem. Vocês devem ter chegado muito tarde em casa, hein? Mas valeu, né? Valeu porque vocês são guerreiros. Bom, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, 4 a 7, ele vai nos dar os predicados que o amor tem. Olha, o amor é sofredor, é benigno. O amor
não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Você não tem capacidade humana de suportar certas agressões, certas perseguições, certas difamações. Mas se o amor de Deus estiver reinando no teu coração, aleluia, você vai suportar tudo isso, oferecendo ao Senhor, não é? Como sendo uma prova da sua fé. 1 Coríntios 13, 4 a 7, faz uma descrição da natureza do amor com suas nobres propriedades. É o que segue. Pode-se quase dizer que aqui o amor foi personificado, não é isso? Uma vez que a descrição é praticamente uma descrição de vida e caráter de Jesus Cristo. Entretanto, o quadro está diretamente relacionado com os coríntios. A observância das verdades deste capítulo, conforme será notada nos comentários seguintes, resolveria seus problemas. O amor é paciente e benigno. A paciência é um comportamento de quem se sente seguro, firme e tranquilo, e resume toda a sessão com as 8 qualidades seguintes. Está em nosso caráter que foi revestido de Cristo. Você foi revestido de Cristo, então você é uma nova criatura. E se você não tem esses predicados, se você não tem essas práticas, ora a Deus, diz: Senhor, me ajuda, porque eu quero ser uma nova criatura. Eu quero ser um representante do céu na terra, mostrar este mundo cheio de engano, cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de desejo de vingança, que a vingança não é o melhor para nós, mas sim o perdão e o amor. Coisa linda, né? Já a benignidade que vamos demonstrar ao próximo, como a nós mesmos, pois quem ama, ama a si mesmo. Egoísmo ou a alguém, ó. Já a benignidade que vamos demonstrar ao próximo, como a nós mesmos, pois quem ama, ama a si mesmo. Egoísmo ou alguém. Vamos demonstrar a nossa personalidade nas 4 qualidades seguintes. Veja se você se enquadra, e se você não se enquadra, busca de Deus. Não arde em ciúmes. Relaciona-se com a atitude dos irmãos que achavam que seus dons eram inferiores. Está lá em 1 Coríntios 12, 14 e 17. O amor resolveria esse problema. Não se ufana. Ufanar é ser vaidoso e orgulhoso. Literalmente, isso se relaciona. Não se ensoberbece. Aponta claramente para a introdução deste livro. Não se conduz inconvenientemente. Essas palavras se relacionam claramente com diversas partes dos livros, como 1 Coríntios 7,36 e outros versos. Não procura seus interesses. Glória a Deus, aí está a nossa irmã Noemi Cortez. Um abraço, querido, um abraço na família Copertino toda aí, viu? Não se exaspera, não se irrita, é exasperar, né? Esta qualidade do amor resolveria o problema dos processos legais, né? Não se ressente do mal, a Deus vai levar, não. Com a capacidade de perdoar, o amor arde, livrando-nos do ressentimento. Não se alegra com a injustiça, sugere o problema da imoralidade e falta de disciplina. Tudo crê, não inclui credulidade, quer dizer antes que o crente não deve ser desconfiado. Contudo, o pecado está evidente, o crente deve julgá-lo e discipliná-lo. Desta descrição do amor, está evidente que Mafate tinha razão a dizer: o poema lírico assim transformou-se em bisturi. Paulo
estava penetrando na ferida aberta do pecado da igreja de Corinto com essa linda descrição da única coisa, o amor, que poderia resolver todos os problemas dos crentes. Do verso 8 a 13, nos versículos restantes, explica-se a permanência do amor em cessação dos dons espirituais com a vinda do que é perfeito. Aqui é um esclarecimento, né? Ô, querido Raimundo Cupertino, um abraço, querido, Deus abençoe. Que é uma corrente teológica, sobretudo dos tradicionalistas, né? Eu vou ler para você entender direitinho, nos versículos restantes, né? Pode ser uma referência à conclusão do cano das Escrituras, é o que diz o tradicionalista. Nesse caso, nós hoje em dia, vivendo na dispensação do cano completo, entenderíamos com mais clareza do que Paulo está falando no verso 9. Até mesmo o mais convencido dogmático dos teólogos dificilmente admitiria tal coisa. A vinda daquilo que é perfeito não pode ser uma referência à segunda vinda de Cristo, não é? Mas é exatamente, esse acontecimento marcará o fim do exercício da profecia, das línguas, da ciência. Como se pode então falar desses dons como sendo temporários? Esses dons, línguas, profecia, visão, como é bom você estar orando, conversando com Deus, o texto te dá uma visão do quadro, não é? Do que está acontecendo, como estão as pessoas, não é? Às vezes a gente está ministrando para uma pessoa, não é? E o coração dela está fechado. É muito curioso que aí Deus fecha o meu coração mostrando que aquela pessoa não está aceitando. Quantas vezes nós visitamos pessoas, passamos horas, não é, com ele, boa parte do dia, ministrando, mostrando. Depois, quando vamos orar, encontramos um coração fechado. Que pena. Mas oramos para Deus, então, continuar batendo. Porque lá o texto, né, de Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e bato. É isso que acontece quando você está pregando, é o Senhor bater na porta, Ele quer entrar. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro, ceio com Ele, Ele ceia comigo, queridos. Obviamente que essa palavra foi dirigida à igreja de Laodiceia, que era uma igreja que tinha todas as práticas, não é? Não houve nenhuma prática doutrinária, mas faltava o principal, que era o Senhor reinando na vida deles. Há muitas pessoas que querem fazer a obra de Deus ser o Deus da obra. Então eles planejam, vou fazer assim, vou fazer assim, vou fazer assim, porque se eu fizer assim, se você do púlpito fizer assim, ele tem a solução, mas ele tem a solução, mas no reino de Deus, você e eu, ninguém tem a solução vem de Deus, está lá em Filipenses 4, no versículo 13, é Deus que opera em vós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Faça o seu planejamento, mas sempre busque de Deus. É esse o caminho, Senhor, porque é Deus que fala. A Bíblia diz que quem convence o homem é o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então é Ele que trabalha. Você prega a verdade, prega com fé. Você não pode pregar a palavra de Deus com dúvida. Você tem que pregar com fé, daquele que provou a palavra e que sabe que é verdade. Aí você transmite fé naquele que está te ouvindo. Não é verdade? Muito bem. Então, tá, que esse acontecimento marcará o fim do exercício da profecia e da lei. O que vai ser? A vinda de Cristo. Antes da vinda de Cristo, os dons estão aí trabalhando e operando na igreja de Deus. Louvado seja o nome do Senhor sempre, não é, amados? Graças a Deus por isso. Então vamos lá, o mandamento de amar uns aos outros, central no cristianismo, é um chamado para amar o próximo como a si mesmo, refletindo o amor de Deus através de ações práticas de compaixão, respeito, serviço, perdão, seguindo o exemplo de Jesus, que se entregou por amor e nos instruiu a amar uns aos outros como Ele nos amou, demonstrando isso não apenas com palavras, mas com sacrifício, humildade e cuidado mútuo. Este amor é a base para uma convivência saudável, o cumprimento da lei e a manifestação do amor de Deus.
Isso é muito interessante. Está aí o nosso obreiro, evangelista Cosmo Ramos de Oliveira. Um abraço, querido, um abraço em toda a família. Aí Deus abençoe vocês. Então, irmãos, principais pontos do mandamento. Agora vamos falar dos principais pontos do mandamento do amar. A base bíblica originado do Antigo Testamento, está lá em Levítico 19, 18, é reforçada por Jesus em João 13, 34 e 35. É o segundo maior mandamento fundamentado no amor de Deus, o que significa, como a si mesmo, desejar e fazer o bem ao próximo, como você deseja a si mesmo. Você tem que amar você. Ah, mas eu não me cuido, eu não cuido da minha família. Está totalmente errado. Você tem que entender a necessidade da sua família, porque dentro da teologia nós aprendemos, primeiro Deus, segundo a família, depois a igreja. Se você vem para a igreja, a sua família está toda desordenada, como é que você pode? Até os critérios para consagrar um pastor, se ele cuida bem da família. Porque se ele não cuida da família, como cuidará da igreja de Deus? Então precisamos estar atentos, amar como a si mesmo, ações, não só sentimento, expressar-se em atitudes como respeito, solidariedade, ajuda, compaixão, perdão e serviço. Vamos lá. Amor ágape, um amor sacrificial, incondicional como de Deus, que não espera retribuição. Amém? Exemplo de Jesus. Ele lavou os pés aos discípulos, está lá em João 13, 15, e se entregou na cruz, mostrando o padrão de amor prático e sacrificial que devemos seguir. Como praticar o mandamento? Colocar-se no lugar do outro, exercitar a chamada empatia, que é você tomar, se colocar no lugar da pessoa, não é? Tá aí, evitar julgamento, servir, ajudar os necessitados, doar, ensinar uma habilidade ou simplesmente almoçar com alguém novo, perdoar, liberar mágoas e buscar reconciliação como Deus nos perdoou, falar com bondade. Às vezes nós temos palavras ásperas, não é isso que Deus espera de você e de mim. Viver em paz, não é? Evitar a discórdia e buscar a paz, seguindo as coisas que promovem a paz. O amor ao próximo e a Deus. Vamos aprender isso aqui. Amor ao próximo é amar a Deus. Todos têm valor para serem criados à imagem de Deus, independentemente dos seus erros, pois Jesus morreu por todos. Este estudo revela que amar o próximo é um chamado dinâmico e prático que transforma relacionamentos e reflete o amor divino na vida diária. Primeiro, vamos agora enumerar. Primeiro, amar a Deus de todo o coração, o centro de nossa vontade. É Deus que tem o primeiro lugar na sua vida. Na tradição hebraica, o coração não é apenas um órgão emocional, mas o centro da vontade, das escolhas e das intenções. Amar a Deus de todo o coração significa colocá-lo como prioridade absoluta, direcionando todas as nossas decisões e sentimentos para a realização do propósito plano. Isso envolve submissão à vontade de Deus. Não basta reconhecer Deus, é necessário de viver de forma que Ele seja o centro das nossas escolhas. Sinceridade e integridade. Um coração dividido não pode amar plenamente. Jesus advertiu sobre isso ao dizer, ninguém pode servir a dois senhores. Transformação contínua. Eu gosto muito de Provérbio 4,18, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então a vida do crente, a aproximação com Deus, sua vida de santidade, ela tem que ser crescente e não decrescente. Transformação, nosso coração precisa ser transformado e moldado diariamente, refletindo qualidade crística, quer dizer, cristã,
Quando amamos a Deus de todo o coração, não há espaço para indecisão. Tudo que fazemos é parte desse amor e cada escolha se torna um ato de fidelidade. Vamos no segundo tópico. Amar a Deus de toda a alma, o propósito da existência. A alma é a essência da individualidade humana e que nos torna únicos. O termo alma em hebraico pode ter duas origens. A nefesh, onde ocorre a vida existencial finita de cada indivíduo, considerando a pessoa, a quarta faculdade, e neshama, que é conexão individual destas quatro faculdades em Deus, gerando em nós a consciência qualitativa para a cristificação ou em oposição à anticristificação. Quer dizer, Cristo, você se transforma, Deus está na tua vida de uma maneira tão poderosa que as pessoas olham para você, você é diferente. Olha, parece que eu estou vendo o Senhor pela sua vida, pela sua prática, pela tua maneira de ser, vestir, falar, enfim, sua vida glorifica o nome do Senhor. Amar a Deus de toda a alma significa viver para a realização de filho de Deus, direcionando nossa existência para aquilo que nos conduz à eternidade. Sendo assim, podemos substituir o termo alma pelo termo ser. Você é uma nova criatura. Isso implica entrega total. Não podemos amar a Deus apenas com palavras. Esse povo me honra com as palavras, mas o seu coração está longe de mim. Isso o Senhor reclamava dos fariseus, hipócritas, não é? Entrega total. Não podemos amar a Deus apenas com palavras. Nossa vida precisa expressar esse amor, buscar pela santificação. Aqui é a qualificação crística. Amar de toda a alma significa querer ser mais parecido com Cristo, deixando de lado tudo que nos afasta de Deus. Será que você parece com Cristo? Será que eu pareço com Cristo? Hoje o mundo tenta tirar das pessoas a imagem de Deus, mas a imagem de Deus não está no seu exterior, está no seu todo, no seu interior, no seu exterior. Quando você fala, quando você vive, quando você se relaciona, as pessoas dizem: que pessoa diferente. Isso é mostrar Deus para o mundo, sem nem abrir a boca, sem falar. Louvado seja o nome do Senhor. Confiança inabalável. Quem ama a Deus com toda a alma não vacila diante das dificuldades, pois sabe que sua existência está segura nele. Nele quem? Em Cristo. Nosso amor por Deus não pode ser superficial. Amar de todo o seu ser é reconhecer que somos chamados a algo maior e que nossa existência só faz sentido quando estamos em ajustamento com a vontade de Deus. O 3, amar a Deus de todo o entendimento, conhecimento e discernimento espiritual. Amar a Deus não é apenas um sentimento, mas também um ato de conhecimento. O entendimento, na visão hebraica, representa a razão, o intelecto e a sabedoria. Amar a Deus de todo entendimento significa buscar conhecê-lo profundamente e compreender a sua vontade. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Está lá Oséias quem fala. Vamos lá, estudo das Escrituras. Você abre as Escrituras quantas vezes por dia, ou por semana, ou por mês, ou não sei quando. Não podemos amar aquilo que não conhecemos. A leitura e a reflexão sobre os ensinamentos bíblicos são essenciais. Discernimento espiritual. O mundo apresenta muitas interpretações distorcidas sobre Deus. Quem o ama verdadeiramente busca compreender a verdade. Aí vem a renovação da mente, como está em Romanos 12:2. O apóstolo nos convida a sermos transformados pela renovação do vosso entendimento. Amar a Deus envolve pensar como Cristo, deixando de lado os padrões do mundo.
O amor a Deus não pode ser cego e irracional. Ele precisa ser fundamentado em uma busca real por compreensão e alimento ao propósito plano. Vamos para o 4. Amar a Deus de todas as forças. Comprometimento ativo. Se amar de todo o coração representa a intenção, amar de todo o seu ser significa entrega. Amar de todas as forças representa ação. É a manifestação prática desse amor em nossa vida cotidiana. Isso se reflete em obediência ativa. Quem ama a Deus com todas as forças não apenas deseja fazer o bem, mas age conforme a vontade de Deus. Persistência na fé. Amar com todas as forças significa não desistir, mesmo quando as dificuldades surgem. Serviço e dedicação. O amor a Deus se traduz no amor ao próximo, na dedicação à obra e no compromisso com a verdade. A força física, mental e emocional é usadas para promover o reino de Deus, pois quem ama verdadeiramente coloca suas energias no que é eterno. Deixa eu cumprimentar aqui Meire Oliveira, bem-vinda, querida. Lucas, dá um abraço aí na nossa família, Amanda, Marlene e Josiane. Saudade continua, né? Sempre esperando aquele breve. Um abraço para vocês, Deus abençoe. Pastor Wesley, bem-vindo, Deus abençoe. Vamos lá para o 5. Perigo de um amor parcial. Olha, coisa tremenda, né? Amor parcial. Se Deus nos pede todo o coração, todo o ser e todo o entendimento e todas as forças, significa que um amor parcial não é suficiente. Muitos vivem uma vida espiritual fragmentada em que amam a Deus com o coração, mas não se esforçam para conhecê-lo profundamente. Amam a Deus com todo o seu ser, mas não demonstram esse amor em ações práticas. Amam a Deus com entendimento, mas não se entrega totalmente a Ele. Amam a Deus com as forças, mas sem propósito e discernimento. O amor verdadeiro por Deus não pode ser dividido. Ele precisa ser completo e integral, guiando todas as áreas da nossa vida, como está lá em Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Vamos lá para o 6º tópico. O exemplo supremo, meu Deus, de Jesus o Cristo. Jesus nos mostrou em sua vida o que significa amar a Deus plenamente. Ele obedeceu integralmente à vontade do Pai. Está lá em João 6,38. Entregou seu ser em favor da humanidade. Demonstrou conhecimento absoluto da vontade divina. Se doou por completo, com todas as forças até a cruz. Se queremos verdadeiramente amar a Deus, aleluia, precisamos seguir esse exemplo, buscando a cristificação como nosso caminho de transformação. Eu agora concluo, chamados para amar de forma plena, amar a Deus de todo coração, ser, entendimento e forças, não é apenas um mandamento, mas um convite à plenitude espiritual em qualificação crística da nossa individualidade existencial. Cada aspecto desse amor nos conduz a um relacionamento mais profundo e verdadeiro em Deus, aliando-nos ao propósito plano e nos preparando para nossa geração como filhos de Deus. A pergunta que fica é: estamos amando a Deus de forma completa ou fragmentada? Filho meu, dá-me o teu coração e os teus olhos observem os meus mandamentos. Amém, queridos? Nós estamos encerrando agora e eu vou chamar o nosso louvor 137 do cantor cristão. Vamos adorar o Senhor agora
com esse louvor 137 do cantor cristão. Enquanto Salvador teu livro eu ler, meus olhos pois quero ver, verdadeiramente a ti, Senhor. eu venho a ti, Jesus meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo a minha multidão. Da vida o pão és tu, bem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Glória a Deus e glória a Jesus. Deus abençoe vocês todos que estão comigo, que as mãos do Pai vos dê um domingo abençoado. Não esqueça do culto presencial, porque os cultos online, eu, por exemplo, logo mais estaremos ministrando a Santa Ceia, não é? Hoje é o dia do Senhor. Você deve chegar na casa de Deus às 16 horas, estou me referindo aos que congregam na sede, né? Para assistir a palavra. Né? Estamos estudando um tema muito, muito importante. E você será muito bem-vindo. Nós estudamos até às 5h30, temos o café às 18 horas, entramos na Santa Ceia. E aos membros da sede, hoje nós vamos estar planejando a nossa confraternização, que vai ser no dia 21. E vamos estar planejando, eu vou ser um pouco sucinto, bem resumido o nosso culto hoje, porque eu quero dar tempo de estarmos preparando a nossa confraternização do dia 21. Alzileia Marques, pastor Afonso e essa família aí toda, Deus abençoe. Então é isso, querido, Deus abençoe vocês todos. Um abraço forte do pastor Gênesis, da igreja em São Miguel Paulista e da nossa escola online, né? É um prazer estar com vocês todos os domingos a partir das 9 horas, fazendo esse trabalho. Agora eu vou orar para encerrar, que o meu tempo já acabou, mas eu não podia interromper esse estudo sobre o amor. E sei que ainda fiquei devendo muitas instruções, mas o Senhor completa aquilo que nós não podemos transmitir. Amém, amados? Vamos orar. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Não esqueça que ao meio-dia nós temos o clamor do meio-dia, uma palavra para o teu coração, às 18 horas, o clamor das nossas irmãs, e o nosso culto da sede vai ser transmitido com a graça de Deus para vocês também. Amém? Deus abençoe a todos e um excelente domingo. Pai Celeste, nós te agradecemos. Ó Pai, também os aniversariantes dessa semana, aqueles que fizeram aniversário, nós estamos te pedindo, ó Deus, abençoá-los, sempre lembrando o versículo do aniversariante, o Salmo 90, 12, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Assim te peço, abençoa a todos que completaram o aniversário esta semana. Abençoa o teu povo que está comigo, aqueles que assistirão essa aula pelos grupos, eu já entrego nas tuas mãos. Abençoe todas as tuas igrejas na terra e seus ministérios. Que todos os ungidos que subirem ao púlpito tenham a tua palavra de alimento, de libertação e de cura, Pai, para podermos ser edificados. A nossa nação brasileira, os governantes e a tua igreja, Pai, eu entrego nas tuas mãos. Abençoe que cada um cumpra o seu papel cabalmente, de acordo com a direção de Deus e para a glória de Deus. Agora nos despedimos, pedindo uma semana abençoada a todos, Pai. Eu oro com ação de graças, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém.